todos, meu nome é Gabriela Nonaka e estou aqui para apresentar para vocês o módulo de comportamento básico de treinamento do Wheels for Autism. Vamos lá? Durante essa apresentação, iremos discutir os princípios para entendermos o comportamento. O objetivo desse módulo de treinamento, primeiramente, é entender o que é comportamento. Depois disso, vamos discutir algumas possíveis razões pelas quais um comportamento indesejado poderia ocorrer, ou, em outras palavras, como determinar a funcionalidade de um comportamento. Só então falaremos sobre as diferentes técnicas que podemos utilizar para gerenciar comportamentos indesejados e desafiadores, com foco nos procedimentos de reforço. A primeira pergunta que nos fazemos é o que é comportamento. Comportamento é tudo que a pessoa faz. O comportamento inclui todas as nossas ações que podem influenciar no ambiente. Isso inclui as ações físicas, como dar tchau para uma pessoa ao vê-la, nossas palavras ao pedir ajuda e nossos pensamentos, como, por exemplo, pensar o que iremos fazer durante o final de semana. Um simples guia que pode ser utilizado para identificar se algo pode ou não ser qualificado como um comportamento é o teste do homem morto. O teste do homem morto simplesmente faz perguntas. Um homem morto pode fazer isso? Se a resposta for sim, então não passa pelo teste do homem morto e não é considerado um comportamento. Por exemplo, um homem morto pode não falar? Sim, por estar morto, todos nós sabemos que ele não pode falar, e assim sendo, ele não fala. Por outro lado, se você mudar a pergunta para um homem morto pode falar? A resposta será não. Se a resposta for negativa, então o que estamos perguntando é considerado um comportamento. A partir desse exemplo, podemos ver que o que importa ter em mente ao pensarmos sobre os objetivos do comportamento é colocar esses objetivos como formas de comportamento mensuráveis. Como no exemplo anterior, colocar as ações como não fazer algo não passaria no teste do homem morto e não seria considerado um comportamento que pudesse ser operacionalizado e medido. Quando pensamos sobre um comportamento, queremos ter certeza que ele seja algo que queremos que aconteça e não o que não queremos que aconteça. Voltando ao exemplo da fala, se tivéssemos um aluno que fala demais durante as aulas e quiséssemos colocar como meta de comportamento a fala, precisaríamos nos perguntar quanto e com qual frequência a pessoa fala. Uma vez conhecendo como acontece esse comportamento, podemos começar a estipular metas para reduzi-lo. Por exemplo, se determinarmos que a criança fala por 50 minutos, durante uma hora de observação, poderíamos colocar uma meta inicial para a criança falar durante 45 minutos durante a observação. Não deveríamos colocar uma meta em que a criança não fale por 15 minutos. Precisamos sempre colocar o foco no que queremos que o indivíduo faça e não no que queremos que ele não faça. Comportamentos desafiadores são aqueles comportamentos que podem dificultar o desenvolvimento social ou acadêmico de um aluno. Isso não significa que seja um comportamento inadequado ou não funcional, mas sim que interfira em outra habilidade ou área de desenvolvimento. Pensando no que constitui um comportamento desafiador, temos que refletir sobre quando e por que o comportamento está ocorrendo, ou, em outras palavras, qual a funcionalidade desse comportamento. Por conta de alguns comportamentos parecerem inofensivos no começo, como, por exemplo, cantar uma música, precisamos conseguir mais informações. Enquanto cantar durante o banho ou durante o tempo livre não seja um problema, cantar enquanto alguém está dando instruções pode dificultar a habilidade de prestar atenção e limitar a capacidade de completar uma tarefa apresentada. Todos os comportamentos, apropriados e não apropriados, são aprendidos e têm um propósito. Comportamentos não acontecem sem motivo. Eles são criados através de uma interação com o ambiente. Quando um comportamento acontece, ele é seguido por uma consequência. Se essa consequência é favorável, então somos levados a repetir esse comportamento novamente no futuro. Isso é chamado de reforço. Voltando ao comportamento de cantar, se ao cantar enquanto alguém dá as instruções você consegue escapar da demanda,
Em outras palavras, quando a demanda é passada para outra pessoa e você não precisa mais fazer, você irá aprender que ao cantar enquanto as instruções são dadas, você conseguirá fugir da tarefa. E a próxima vez que alguém estiver dando instruções, você começará a cantar. Agora que sabemos que todos os comportamentos são aprendidos e criados por interações com o ambiente, podemos pensar em como endereçar comportamentos desafiadores. Temos que ter em mente que o comportamento acontece porque ele funciona. Quando o comportamento aconteceu no passado e nos deu acesso a algo que queríamos, então esse comportamento continua a acontecer para nos dar acesso a esse mesmo reforço. O comportamento atua para um propósito, ou tem uma função para o indivíduo. Vamos usar o choro como exemplo. Toda vez que Sally leva sua filha para o mercado, a criança pede doces na fila do caixa. Quando Sally fala não, que não vai comprar o doce, sua filha começa a chorar e gritar. A resposta de Sally é comprar o doce para sua filha parar de chorar. A filha de Sally aprendeu então que quando sua mãe disser não, se ela chorar, ela consegue o doce que ela quer. Para se livrar do comportamento, ele tem que parar de funcionar. No exemplo anterior, isso significa que quando a filha chorar, ela não deve ganhar o doce que ela quer. O comportamento não pode mais dar acesso ao reforço para que ele seja extinto. Toda vez que o comportamento não proporcionar mais o que a pessoa quer, o reforço no caso, ela vai tentar ainda mais para conseguir o reforço e o comportamento se tornará pior antes de melhorar. Voltando à criança que chora para conseguir o doce na fila do caixa, quando esse comportamento parar de funcionar, ela vai chorar um pouco mais alto ou por mais tempo para tentar ganhar o doce que ela quer. Apesar de parecer que o que você esteja fazendo não esteja funcionando, você precisa continuar e dessa forma, uma vez que o indivíduo aprende que o comportamento desafiador não está mais funcionando, ele vai eventualmente parar. A parte mais importante é ser firme no que você diz e não dar o reforço quando o comportamento acontecer. Ou mais ainda importante, não dar o reforço quando o comportamento piorar. Quando pensamos na interação do comportamento com o ambiente, precisamos considerar as consequências tanto do comportamento intencional quanto do não intencional. Algumas vezes, quando respondemos aos comportamentos de uma pessoa, nossa resposta tem efeitos não intencionais no comportamento dessa pessoa. Em outras palavras, apesar de acharmos que estamos fazendo a coisa certa no momento em que o comportamento ocorre, quando damos um passo para trás, vemos como nossa reação a um determinado comportamento contribuiu para criarmos um comportamento desafiador acidentalmente. Por exemplo, Steven bate sua cabeça contra a parede. A mãe dele imediatamente vai até ele para consolá-lo. A mãe de Steven faz isso porque ela não quer que ele se machuque e tenta protegê-lo. Entretanto, o que Steven aprendeu é que se ele bate sua cabeça contra a parede, ele tem a atenção de sua mãe. E da próxima vez que ele quiser a atenção da mãe, ele baterá a cabeça novamente. A mãe de Steve teve a melhor das intenções, pois quis proteger o filho de se machucar. Porém, respondendo com consolo ao comportamento do Steve de bater a cabeça, ele conseguiu a atenção que queria e sua mãe, sem querer, reforçou esse comportamento de bater a cabeça na parede. Um outro exemplo. Sarah pula, bate palmas e grita alto na igreja. Com o intuito de fazê-la ficar quieta, seu pai dá a ela um pedaço de doce que está no seu bolso. A resposta do pai tem um efeito que ele deseja e faz a Sarah ficar quieta. Porém, o que a Sarah aprendeu foi que ao gritar, bater palmas e pular, ela consegue doce do seu pai. Nesse exemplo, o pai só queria que a filha ficasse quieta na igreja. E ele sabia que se desse um pedaço de doce a ela, ele conseguiria seu objetivo. O que o pai não considerou foi o fato que agora ele ensinou para Sarah que quando ela pula, bate palma e grita, ela ganhará um pedaço de doce. Esses exemplos exaltam a importância de pensar
pensarmos não apenas nos efeitos intencionais das consequências, mas também nos efeitos não intencionais que as consequências terão sobre o comportamento. Toda situação tem 3 componentes. Se pensarmos em qualquer comportamento que acontece, podemos analisar o que conhecemos como o ABC do comportamento. A primeira coisa a considerar é o A, de antecedente. Isso significa que precisamos pensar no que acontece imediatamente antes do comportamento acontecer. Isso pode incluir qualquer estímulo do ambiente ou eventos como a atividade que estava sendo realizada, quem estava ao redor e o que a pessoa estava falando ou fazendo, a temperatura do ambiente, etc. Depois, podemos focar no B, behavior, que é o comportamento em si. Essa é a ação física, verbal ou mental que tem um efeito no ambiente. Queremos oferecer a melhor descrição possível de comportamento para que qualquer pessoa que esteja observando possa facilmente identificar esse comportamento. E, por fim, precisamos direcionar nossa atenção para o C da consequência de um comportamento. Aqui, nós vamos nos aprofundar no que acontece imediatamente após o comportamento ocorrer. Estamos tentando identificar o propósito do comportamento, olhando para o que acontece logo após a sua emissão. Vamos focar agora nossa atenção nas consequências do comportamento. As consequências do nosso comportamento determinam o quanto iremos repetir esse comportamento novamente. Em outras palavras, o comportamento é fortalecido ou enfraquecido por suas consequências. Quando temos um comportamento e gostamos do que vem depois desse comportamento, a probabilidade de repetirmos esse mesmo comportamento no futuro aumenta. Isso é chamado de efeito reforçador. Reforços aumentam a probabilidade do comportamento acontecer novamente no futuro. Por outro lado, se nosso comportamento resulta em algum estímulo que não gostamos e que não queremos de novo, provavelmente não repetiremos esse comportamento no futuro. Isso é chamado de efeito punidor. Punição é o oposto de reforço. Punição diminui a probabilidade do comportamento acontecer de novo no futuro. Por último, se a consequência do nosso comportamento não influencia se vamos ter ou não um comportamento novamente no futuro, em outras palavras, somos indiferentes em repeti-lo ou não. Então, dizemos que a consequência não tem efeito no nosso comportamento. O que é importante termos em mente quando pensamos nas consequências do comportamento é que o que interessa é o efeito que a consequência tem na probabilidade de um comportamento se repetir novamente no futuro. Se estamos suscetíveis a repeti-lo, então a consequência tem um efeito reforçador. Se não estamos suscetíveis a repetir o comportamento, então a consequência tem um efeito punidor. E se a consequência não altera a probabilidade de repetição, então a consequência não tem efeito sobre o nosso comportamento. Existem 4 consequências do comportamento que podemos abordar. A consequência do comportamento é definida pela função específica que o estímulo ou evento tem no comportamento. Se o comportamento continua acontecendo, ou em outras palavras, se ele é mantido na mesma frequência ou aumentado, então dizemos que a consequência foi reforçadora. Se o comportamento diminui ou é eliminado, então dizemos que a consequência do comportamento foi punitiva. Reforços sempre aumentam ou mantêm o comportamento, e punição sempre diminui o comportamento. O importante é lembrar que isso pode variar de pessoa para pessoa. O que é reforço para uma pessoa pode não ser um reforço para o comportamento de outra pessoa. O outro componente de consequências que precisamos pensar é quando algo é acrescentado ou retirado do ambiente. Quando algo é acrescentado no ambiente, chamamos de positivo. Podemos ter reforços positivos, como, por exemplo, elogiar, dar a alguém uma bala ou dar atenção na sequência de um comportamento. Mas também podemos ter punições positivas, como, por exemplo, reprimir alguém, bater ou dar uma multa de velocidade. Isso pode ser um pouco confuso, pois nesse caso a palavra positivo não significa algo bom, mas sim o acréscimo de uma
retiramos algo do ambiente, novamente podemos ter reforço negativo e punição negativa, com a palavra negativa se aplicando com o simples significado de se retirar algo. Alguns exemplos de reforço negativo são fazer uma pausa e eliminar uma tarefa ou demanda apresentada, abrir um guarda-chuva para não ficar molhado em um dia chuvoso ou pressionar o botão de soneca do alarme para se livrar do barulho do despertador. Novamente, estamos retirando algo, o que aumenta a probabilidade de apresentarmos o comportamento novamente. No caso do alarme, ao pressionarmos o botão de soneca, o alarme desliga. Então, estamos removendo o som aversivo e da próxima vez que o alarme tocar, iremos pressionar o botão novamente para nos livrarmos do barulho chato. Ao contrário, a punição negativa removerá algo positivo para diminuir a ocorrência do comportamento. Por exemplo, se uma criança chegar após o horário combinado com seus pais, eles tirarão seus privilégios durante um mês. Nesse caso, estamos tirando os privilégios para diminuir o comportamento de chegar depois do horário combinado. Da próxima vez que a criança sair, é mais provável que ela chegue no horário combinado para não ter seus privilégios retirados. Então, recordando, reforço aumenta a incidência do comportamento e punição diminui. Positivo significa que adicionamos algo no ambiente e negativo significa que retiramos algo do ambiente. Voltando à ideia que desafia os comportamentos aprendidos, existem 4 razões ou funções principais para todos os desafios de comportamento. A primeira razão de um comportamento desafiador acontecer é para ganhar a atenção social dos outros. Essa atenção pode ser positiva, por exemplo, uma frase de consolo, ou negativa, como uma advertência. A atenção pode ser tanto verbal ou física, por exemplo, um carinho de consolo. E por último, a atenção pode envolver conseguir que alguém olhe para você. A próxima função que um comportamento desafiador pode ter é dar acesso aos itens preferidos. Isso pode ser uma atividade que você queira fazer, um brinquedo que você queira ou um alimento. A terceira função do comportamento desafiador é fugir ou evitar uma atividade que você não queira fazer. O comportamento desafiador que ocorre quando uma tarefa é dada é conhecido como fuga. Por exemplo, quando Sam ganha uma tabela de matemática para completar, ele joga o papel e a caneta no chão. A professora responde dando outra atividade para que ele possa fazer. O que Sam aprendeu foi que quando ele não quiser estudar matemática, ele pode apenas arremessar o papel e lápis no chão e então se livra da atividade. Em outras palavras, ele escapou da tarefa desagradável de completar sua tabela de matemática. Por outro lado, para se evitar algo, o comportamento acontece antes da tarefa ser apresentada, como um esforço para não participar da atividade. Por exemplo, se a criança não gosta de brincar fora do parquinho, um pouco antes da hora de ir para fora, a criança inicia um comportamento de automutilação. Dessa forma, ela nunca é levada para fora no parquinho. A última função de um comportamento desafiador é o reforço ou estimulação automática. Isso significa que o comportamento não depende de algo externo da pessoa, mas sim, o próprio comportamento é prazeroso por si só. A função desses comportamentos é somente proporcionar à pessoa alguma forma de sensação interna prazerosa ou remover uma sensação interna desagradável. Por exemplo, uma criança pode se balançar sem parar porque isso é prazeroso para ela. Ela gosta da sensação de balançar. Ou, um outro exemplo, a criança pode esfregar seu joelho para aliviar a dor depois de bater acidentalmente no canto da mesa. Toda vez que vemos um comportamento desafiador que queremos reduzir ou eliminar, precisamos descobrir as 4 funções comuns para que o comportamento esteja acontecendo. Para fazermos isso, precisamos definir claramente o comportamento. Essa definição precisa incluir como é o comportamento e com qual frequência ele acontece. Ao definirmos o comportamento, precisamos ser específicos. Por exemplo, se vamos definir bater, precisamos dizer que esse comportamento envolve atingir outra pessoa com o punho fechado ou mão aberta, com força suficiente para fazer barulho,
resultando no desvio de parte do corpo da pessoa no lugar que aconteceu o contato, ou que o resultado do contato seja visível, por exemplo, deixando um hematoma, sendo derrubado, ou um tapinha nos ombros ou bater as mãos. O segundo passo para definir o comportamento é determinar com qual frequência ele acontece. O método que usamos para termos uma noção do quanto o indivíduo pratica um comportamento vai variar com o próprio comportamento. Para comportamentos que têm início e término definidos, como o bater detalhado previamente, podemos usar um contador de frequência do número de vezes que o comportamento ocorre. Para outros comportamentos que não têm um início e um término significantemente definidos, pode ser que seja melhor determinar por quanto tempo o comportamento acontece. Por exemplo, faria mais sentido sabermos que a criança chorou por 1 hora do que dizer que a criança chorou uma vez, sem nenhuma indicação da quantidade de tempo que ela chorou. O segundo passo para determinar uma função do comportamento desafiador é descobrir quais são os seus antecedentes. Precisamos descobrir em quais situações o comportamento acontece e quando ele não acontece. Também precisamos saber se o comportamento ocorre em lugares específicos. Em outras palavras, existem alguns lugares que o comportamento ocorre e outros lugares que ele nunca acontece. Por exemplo, uma criança pode bater em outras crianças no parquinho da escola, mas não bater em ninguém durante as atividades dentro da classe. O último passo para determinarmos a função é descobrirmos o motivo. Precisamos nos perguntar qual a razão desse comportamento ou para qual função esse comportamento acontece. Para fazermos isso, precisamos identificar o que acontece imediatamente na sequência do comportamento que estamos interessados. Conhecer a consequência do comportamento nos ajuda a identificar o porquê ele continua acontecendo. Voltando ao exemplo anterior da criança que bate em outras crianças no parquinho, depois de observar, podemos notar que, após bater no amigo, a criança é colocada de castigo e levada de volta para dentro, sendo retirada do parquinho. A partir disso, podemos determinar que o bater é funcional para fugir do parquinho. Apesar dos funcionários tentarem usar o castigo como procedimento para reduzir o comportamento de bater, na verdade, isso está atuando como reforço negativo que permite à criança escapar da atividade desconfortável para ela, que é ficar lá fora no parquinho, sendo trazida para dentro pelo castigo. Quando seguimos os 3 passos discutidos anteriormente, definição do comportamento, determinação dos antecedentes e identificação das consequências, estamos utilizando o procedimento chamado de anotações do ABC. As anotações do ABC nos permitem juntar todas as informações para descobrirmos a função ou razão do comportamento desafiador. Agora nós vamos passar por alguns exemplos para tentarmos determinar a função dos comportamentos. No nosso primeiro exemplo, Mari está falando no telefone. Este é um antecedente. Enquanto Mari fala no telefone, José entra no quarto e começa a cantar alto. Este é o comportamento em questão. Quando José começa a cantar, Mari para a conversa e fala para José parar. Isso acontece imediatamente na sequência do comportamento ou consequência. Qual é a função? A função desse comportamento é a atenção. Quando Mari está no telefone e entretida na conversa, ela não está prestando atenção no José. Quando José entra no quarto e começa a cantar alto, Mari para de falar e direciona sua atenção para José. Apesar desse comportamento não ser o ideal para conseguir a atenção da Mari, seria mais apropriado dizer com licença. Isso atinge o objetivo e José continua a cantar alto enquanto Mari está no telefone. Alex, ao acordar pela manhã, gosta de beber leite. A mãe de Alex sempre leva seu leite, mas ela normalmente está em outro quarto quando ele acorda e quer a bebida. Alex grita para que sua mãe traga o leite para ele.
Quando Alex começa a gritar, sua mãe deixa o quarto que está e leva uma garrafa de leite para o Alex. O que está mantendo o comportamento do Alex ao gritar? Alex aprendeu que ao gritar para conseguir o leite, sua mãe para tudo o que está fazendo para levar o leite, mesmo se estiver em outro cômodo. A função desse comportamento é tangível. Ele está recebendo sua garrafa de leite. Seria mais apropriado para Alex ir buscar o leite sozinho ou ir até o quarto que sua mãe está e pedir o leite para ela? Quando Bia está sentada em sua mesa, a professora vem e entrega uma atividade para ela fazer. A atividade não é uma tarefa que Bia gosta de fazer, então ela começa a bater em sua cabeça. Em consequência de bater em sua cabeça, a professora a leva para a área de leitura e ela para de se bater. Qual a função do comportamento de Bia ao bater em sua cabeça? Quando Bia começa a bater em sua cabeça, a tarefa indesejada é retirada e ela pode ir para sua atividade preferida. O comportamento de bater na cabeça tem a função de fuga para essa situação. No nosso último exemplo, as crianças estão sentadas em suas mesas e a professora fala que elas precisam tratar bem seus amigos. Enquanto a professora está falando, Susan começa a balançar e brincar com seu cabelo. A professora não dá atenção ao comportamento de Susan e continua falando com sua classe. Como resultado, Susan continua balançando e brincando com seu cabelo. Nesse exemplo, Susan começa a balançar e brincar com seu cabelo quando sua professora está falando com a classe. A professora não endereça o comportamento, não para de falar ou retira a Susan da situação. A partir disso, podemos concluir que o comportamento tem uma função automática ou sensorial. Esse comportamento faz Susan se sentir bem, então ela continua fazendo isso. Até agora, falamos sobre os motivos que os comportamentos continuam acontecendo e sobre os reforços e razões pelas quais as pessoas se engajam nos comportamentos desafiadores. Em outras palavras, determinamos a função do comportamento. Agora, o que podemos fazer para nos livrarmos desses comportamentos desafiadores? A primeira coisa que precisamos fazer é parar de dar o reforço que vem na sequência do comportamento. Quando fazemos as anotações do ABC, estamos identificando as consequências do comportamento que servem de reforço e precisamos garantir então que iremos extingui-las. Para nos livrarmos do comportamento desafiador, ele precisa parar de funcionar. Uma vez que o comportamento para de funcionar, a pessoa para de fazê-lo. Entretanto, também queremos ensinar as pessoas como conseguir o reforço através de uma maneira apropriada. Isso é chamado de comportamento substituto. O comportamento substituto será um novo comportamento que a pessoa poderá usar, que é mais apropriado, mas serve para a mesma função do comportamento que queremos extinguir. Quando pensamos em um comportamento substituto, nos perguntamos o que um aluno típico ou um adulto faria na mesma situação. A substituição de comportamentos precisa ser socialmente apropriada. Lembrem-se que estamos tentando substituir o comportamento desafiador com algo que seja mais aceitável. Nosso novo comportamento precisa também entregar o mesmo resultado do comportamento desafiador. Se a função do comportamento desafiador é conseguir a atenção da professora, então o comportamento substituto que estamos ensinando também precisa ter a função de conseguir a atenção da professora. O próximo ponto a considerar é que queremos que o novo comportamento seja tão eficiente quanto o comportamento desafiador. Pensando novamente no comportamento desafiador, que funciona para conseguir a atenção da professora, no caso, esse comportamento provavelmente funciona bem rápido. Por exemplo, assim que Sally bate na outra criança, a professora imediatamente se vira e fala para ela manter suas mãos junto ao corpo. Se queremos ensinar Sally a levantar a mão para conseguir a atenção da professora, levantar a mão precisa funcionar da mesma forma como bater em outra criança funcionou.
Se Célio levantar a mão por 5 minutos e a professora não der a atenção que ela quer, isso não irá funcionar como um comportamento substituto. E por último, queremos que nosso comportamento substituto seja tão fácil de executar quanto o comportamento desafiador. Se nosso comportamento substituto for complexo, ele não será uma alternativa prática em substituição ao comportamento desafiador que requer apenas um pequeno esforço. Para esse exemplo, vamos considerar o comportamento de Johnny. Johnny é um garoto de 16 anos de idade que se comunica essencialmente usando uma ou duas palavras faladas. O comportamento que estamos interessados em substituir é o grito. Isso acontece tipicamente quando a professora está com outro aluno ou em alguma atividade e não esteja prestando atenção no Johnny. Quando Johnny grita, a professora se vira e fala para o Johnny que ele precisa usar sua voz interna ou redireciona para a atividade que ele deveria estar fazendo. Determinamos que a função do comportamento do Johnny é conseguir a atenção da professora. Com o objetivo de reduzir o comportamento do grito, precisamos ensinar para Johnny uma maneira mais apropriada de conseguir a atenção da professora. Podemos ensinar o Johnny a falar "olha" quando ele quiser que a professora dê atenção a ele. Uma vez que identificamos a função do comportamento desafiador que queremos reduzir ou eliminar e descobrimos um comportamento mais apropriado que podemos substituir, precisamos então ensinar o comportamento que queremos que a criança use. Para isso, existem muitas diretrizes que podemos seguir. A primeira é que precisamos ensinar o comportamento na hora certa. Isso significa que não queremos esperar até que o comportamento ocorra e precisamos gerenciar o comportamento desafiador antes de começarmos a ensinar o novo comportamento substituto. Por exemplo, se sabemos que o aluno começa a bater a cabeça para obter a atenção do professor, precisamos ensinar o aluno a dizer "olhe para mim" ou "preciso de ajuda", nos momentos em que ele não estiver batendo sua cabeça. Ensinar na hora certa vai ajudar a criança a descobrir novas estratégias para ter acesso ao reforço que ela quer, e podemos prevenir o comportamento desafiador de acontecer. Enquanto ensinamos, precisamos praticar bastante o novo comportamento. Temos que utilizar mais de uma vez essa nova estratégia para mostrar sua efetividade. Queremos capitalizar o máximo de vezes possível para ensinar o novo comportamento. Quando ensinamos um comportamento novo e mais apropriado, o indivíduo tem que aprender que ele vai funcionar. Isso significa que toda vez que o indivíduo adotar um novo comportamento substituído, precisamos estar prontos para entregar o reforço. Se não fizermos isso, o indivíduo provavelmente não fará a conexão que esse novo comportamento substituto pode ser utilizado para conseguir o que eles querem e voltará a utilizar o comportamento desafiador de novo. Isso é parte da demonstração da contingência comportamento-reforço. Precisamos conectar o comportamento a seu reforço, reforçando imediatamente após o comportamento toda vez que ele acontecer. E por último, precisamos continuar praticando esse novo comportamento até o seu domínio. Dominar significa que o indivíduo executa um novo comportamento substituto e não um comportamento desafiador para conseguir acesso ao seu reforço. Uma vez que alcançamos o domínio, nosso trabalho não está finalizado. Ainda precisamos induzir o comportamento substituto quando vemos os sinais dos antecedentes. Isso significa que precisamos relembrar o aluno que ele precisa executar o comportamento substituto para ter acesso ao seu reforço. O motivo ou a função do comportamento ajuda não apenas a encontrar um comportamento substituto, mas também em outras estratégias que nos ajudam a gerenciar os comportamentos. Existem também estratégias proativas que podemos usar para prevenir problemas comportamentais. Métodos proativos acontecem antes do problema de comportamento e nos ajudam a manipular o ambiente, incluindo o nosso comportamento, para reduzir a probabilidade de acontecer o problema comportamental. Entretanto, às vezes o comportamento acontecerá e precisaremos de métodos reativos.
Ao usarmos métodos reativos, queremos garantir que reagiremos de forma a reduzir o problema de comportamento e não reforçaremos o comportamento sem querer. Um procedimento proativo que podemos usar para combater comportamentos desafiadores é criar um ambiente estruturado e rico. Sabemos que os problemas comportamentais acontecem quando os indivíduos não estão engajados em uma atividade ou quando eles não podem prever o que acontecerá depois. Para estruturar nosso tempo efetivamente e fazer o ambiente ser o mais produtivo possível, precisamos planejar antecipadamente e ter atividades e tarefas prontas. Quanto mais preparados estivermos, faremos a transição entre as atividades de forma mais suave, alternando entre as suas diferentes etapas, assim como fazemos a transição de uma atividade para a próxima. Quando estamos preparados, deixamos menos espaço para erros e a probabilidade da criança ter um problema comportamental diminui, porque ela está ocupada em outras atividades. Outra estratégia proativa é ter uma rotina e segui-la. Todos nós queremos saber o que temos que fazer e quando temos que fazer. Quando o indivíduo não sabe o que ele deveria estar fazendo e não tem ideia do que virá a seguir, ou quanto tempo vai durar até que ele possa ir para sua atividade favorita, estamos abrindo caminho para a ocorrência de problemas de comportamento. Se por algum motivo a rotina tiver que mudar, por exemplo, acontecerá uma excursão na escola e o dia inteiro será diferente, ou se vai chover e ninguém poderá ir no parquinho. Precisamos garantir que os alunos estejam preparados para essas mudanças, para que não sejam pegos de surpresa. Preparar os alunos de forma adequada reduzirá a ansiedade associada a esses eventos inesperados e ajudará o dia a fluir bem, com poucos problemas comportamentais. Em todo o nosso planejamento e preparação, não podemos deixar de lado o fato de que as atividades que estamos fazendo, enquanto estruturadas e educativas, devem também ser divertidas e convidativas. Se você está se divertindo no que está fazendo e quer participar, apesar de não ser sua atividade favorita, você fica menos suscetível a apresentar problemas de comportamento. E por último, você precisa garantir o uso dos seus recursos. Todo mundo terá utilizado diversas técnicas e estratégias e terá tido diferentes sucessos e perdas. Compartilhar essas experiências com os outros ajudará cada um a manejar uma variedade de situações de maneiras divertidas, criativas e efetivas. Como mencionamos nas telas anteriores, a rotina diária é um método proativo que ajuda a reduzir o número de problemas de comportamento. Rotinas diárias ajudam cada aluno não somente a identificar a atividade que eles devem fazer, mas também possibilita a antecipação do que vem na sequência. Isso ajuda a reduzir a ansiedade do inesperado. Essas rotinas individuais também possibilitam a criança saber quanto tempo falta para a atividade preferida acontecer. Por exemplo, se o aluno gosta muito da hora do lanche, ele pode rapidamente ver quantas atividades faltam para chegar ao lanche. Aproveitando que cada criança tem sua própria rotina diária com a quebra de cada atividade, o que também pode ajudar é uma agenda geral com os horários de todas as atividades. Isso pode auxiliar a orientação de todos, mesmo que tenham momentos que cada indivíduo não esteja fazendo exatamente a mesma coisa. A análise visual de tarefas é um outro meio para criar a antecipação das atividades. Usando o visual, que pode ser imagens ou palavras para indicar o que precisa ser feito para completar uma atividade e o que você pode fazer quando essa atividade terminar, proporciona ao indivíduo a habilidade de completar a tarefa com pouca ajuda de outra pessoa, promovendo a independência. A antecipação de uma análise visual de tarefas limita a quantidade de tempo que a criança fica desengajada, sem saber o que ela tem que fazer, e irá diminuir o número de emissões de problemas comportamentais. Quando tentamos ensinar um comportamento alternativo, ainda precisamos conseguir uma forma para lidar com um comportamento desafiador quando ele ocorrer. Uma maneira de se fazer isso é ignorar ativamente o comportamento.
Essa estratégia só irá funcionar se a função do comportamento for conseguir atenção. Em outras palavras, somente os comportamentos que são mantidos por atenção serão reduzidos ou eliminados, ignorando ativamente o comportamento. Ignorar ativamente não significa que deixaremos a criança escapar do comportamento desafiador ou inapropriado. Ao invés disso, tentaremos reduzir o comportamento não dando a atenção que a criança quer. Algumas vezes, apenas o olhar já é suficiente para reforçar o comportamento. Então, quando decidimos que iremos ignorar ativamente, temos que limitar qualquer e todas as formas de atenção quando o comportamento desafiador acontecer. Para a automutilação ou outro comportamento prejudicial, precisamos garantir que o comportamento seja bloqueado enquanto se dá um mínimo de atenção. Isso significa que não queremos falar ou fazer contato visual enquanto estamos bloqueando o comportamento. Se o comportamento que estamos vendo funciona como uma fuga, significa que a criança está tentando escapar da atividade, então precisamos evitar isso de acontecer. Isso significa que quando a criança se engajar no comportamento desafiador, nós não deixaremos ela se livrar da atividade. Queremos ensinar para a criança que o comportamento desafiador não fará com que eles escapem de finalizar a tarefa ou atividade. Nós também queremos ensinar a eles maneiras apropriadas para se pedir um descanso. Não importa a função do comportamento desafiador, precisamos ter certeza que estamos sempre reforçando comportamentos apropriados. Comportamentos apropriados podem tomar a forma dos comportamentos substitutos que estamos tentando ensinar, mas podem existir alguns comportamentos que a criança se engaje espontaneamente. Precisamos garantir que esses comportamentos apropriados continuem acontecendo e a forma que fazemos isso é reforçando-os quando ocorrem. Com o objetivo de garantir que estamos de fato promovendo os comportamentos apropriados que queremos que o indivíduo se engaje, existem diversos princípios que precisamos ter em mente sobre a entrega do reforço. Precisamos ter certeza que entregamos o reforço imediatamente depois que o comportamento acontece. Quanto menos tempo passar entre o momento em que o comportamento ocorre e o momento em que o reforço é apresentado, melhor. Isso faz com que o indivíduo faça conexão entre o que ele está fazendo, seu comportamento, com o efeito que esse comportamento tem no ambiente. Nesse caso, eles conseguem o que querem. Também queremos garantir que reforçamos comportamentos apropriados que acontecem no lugar dos problemas comportamentais. Queremos ter a certeza que flagraremos as pessoas sendo adequadas, reforçando seu comportamento adequado, ao invés de esperar o comportamento inapropriado ou desafiador acontecer. Uma vez que o indivíduo aprende que o reforço está disponível para todos esses comportamentos apropriados, é menos provável que um problema comportamental aconteça. Para isso, precisamos reforçar esses comportamentos apropriados que queremos aumentar com a maior frequência possível. Chamamos isso de agenda de reforço contínuo. Toda vez que o indivíduo tem um comportamento apropriado, precisaremos garantir que esse comportamento resultará no acesso ao reforço que eles estão buscando. Sistemas motivacionais são uma maneira de ajudar o indivíduo a entender o que eles precisam fazer para ganhar um reforço. Os sistemas motivacionais podem ser usados como forma de acessar algo tangível, comestível ou outro reforço. Também é uma maneira de indicar o que a criança precisa fazer antes dela poder descansar. Os comportamentos almejados, usando a economia de fichas, do sistema motivacional podem ser uma grande variedade de atividades ou tarefas, por exemplo, completar uma tarefa da escola, como problemas de matemática, tarefas sociais, como dizer oi para alguém que entra na sala, ou ainda responder uma pergunta de um amigo, ou então ficar sentado, quieto na carteira enquanto espera a próxima atividade começar. Cada comportamento-alvo dependerá de cada criança individualmente e nem todos os sistemas motivacionais serão iguais. Os quadros primeiro e depois são uma forma de sistema motivacional que ajuda o indivíduo a saber a sequência de eventos. Por exemplo, primeiro faça sua tarefa e depois você pode ler a revista.
O quadro primeiro e depois é um meio visual simples de mostrar o que deve acontecer primeiro para que o indivíduo consiga a atividade desejada. Em resumo, sabemos que todos os comportamentos são aprendidos. Se o comportamento é apropriado ou não, esse comportamento continua porque o indivíduo aprendeu que o comportamento funciona para eles. Todos os nossos comportamentos continuam porque eles são seguidos por algum evento ou estímulo que queremos, então continuamos a fazê-lo. Para conseguirmos comportamentos apropriados dos alunos, precisamos preparar o ambiente de forma a promover a independência e previsibilidade. Reduzindo o tempo de inatividade e de transições, também reduziremos o número de comportamentos desafiadores apresentados. Quando as pessoas sabem onde devem estar e o que devem fazer para ter acesso a algo que elas querem, estamos criando um ambiente que facilita o acesso a esses recursos, encorajando comportamentos apropriados no lugar dos inapropriados. Quando enfrentamos um comportamento desafiador, precisamos determinar a função desse comportamento para conseguirmos eliminá-lo. Uma vez que sabemos o porquê a pessoa tem um comportamento inadequado, conseguiremos ensiná-la uma forma mais apropriada de conseguir o que ela quer. Inicialmente, quando ensinamos essas novas formas de comportamento mais adequado, precisamos garantir que reforçaremos o comportamento apropriado toda vez que ele ocorrer, para que a pessoa que está aprendendo possa fazer essa conexão entre o seu comportamento e a consequência. Quanto menos tempo passar entre o momento em que o indivíduo apresenta o comportamento desejado e o momento em que o reforço é entregue, maior a probabilidade do indivíduo fazer a conexão entre seu comportamento e o acesso ao objeto ou evento desejado. Muito obrigada e até a próxima!